Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quem Lidera Governa Podcast. E antes de eu apresentar a nossa convidada super especial de hoje, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho da notificação, curtir, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas. E a Cita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Quem Lidera Governa. Eu vou ler aqui um pouco do seu currículo, porque tem muito mais história aí, Bom dia, de vitória, né, de legado, e aí vou passar a palavra para você. Então, Yacita Terezinha Rodrigues é da Pionte Asamor Advocacia, ela é advogada especialista em direito do trabalho, direito sindical, direito do consumidor, pós-graduada em Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres. Também é artista plástica e empresária, olha que chique. Atua como voluntária em causas sociais há mais de 20 anos, especialmente atendendo mulheres e crianças na nossa capital, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi presidente da Comissão da Mulher, advogada, vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Mato Grosso do Sul e atualmente é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. É comendadora pela Ordem Guaicurus do Tribunal Regional da 24ª Região, embaixadora da Paz, embaixadora da água, com ações sociais e institucionais nas comunidades e escolas, atende projetos como Mães Luz, Harmonia e Frutos, Instituto Pérolas e Estrela da Manhã. Que lindo! Administra o grupo de ajuda Amigos do Bem. Olha, que currículo, hein? Obrigada. Que legado, hein, Yacita? Que honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui nesse podcast, contribuindo com todo o seu conhecimento, com toda a sua história de amor que você dedica às pessoas, sua história de superação. E aí, Yacita, fala um pouco pra gente aqui quem que é a Yacita, na sua perspectiva, porque aqui eu li, né? Aqui já falou muita coisa, mas eu sei que tem muito mais aí dentro sobre essa pessoa sensacional que você é. Nível, primeiramente, realmente agradecer, né, a oportunidade, o convite que me foi feito. Fico muito honrada de estar aqui participando desse seu podcast, que é o que a gente comentava, né? A gente é um lugar onde as pessoas fazem a diferença, porque você leva informações, né, para outras pessoas, e isso é muito importante no nosso atual momento, né? O conhecimento é tudo. Verdade. E a gente faz realmente esse trabalho já há mais de 20 anos, que é um trabalho voluntário, né? E sempre buscando atender as comunidades, atender os mais fragilizados, as mulheres vítimas de violência, as crianças, que hoje também tem aumentado muito o número de crianças que sofrem violência, inclusive nos seus lares, né? Que é uma coisa triste que a gente vê. Então a gente procura sempre estar indo nas comunidades para conversar com eles, falar com eles, levar conhecimento. Esse é minha maior disposição hoje é nesse trabalho voluntário, né? Uhum. E como que foi assim? Fala um pouco pra gente primeiro da sua carreira como advogada. Quando que você escolheu exercer essa profissão maravilhosa, essencial para a nossa sociedade? Eu falo assim que mesmo se eu ganhasse na Mega Sena, eu continuava advogando, porque eu amo o que eu faço. Sinal de ser uma vocação mesmo. vocação mesmo. Eu, quando fiz o vestibular, fiz para medicina e para advocacia. E daí, o meu teste vocacional já tinha dado que eu tinha a tendência para advocacia, e realmente acabei escolhendo e não me arrependo, sempre gostei muito do que eu faço. E tenho essa dedicação já há mais de 30 anos nessa área, né, como advogada. E sou do tempo, eu falo assim, que eu sou advogada raiz, daquele tempo que a gente sentava lá no banco, discutia com o juiz, discutia com as partes, a mulher sempre com muita dificuldade, porque você chegava, por exemplo, numa audiência de família, era você e a mulher, do outro lado vários homens, então sempre era aquela dificuldade. Isso acabou, né, me levando para essa luta, né, pelos direitos das mulheres, que a gente vê quanto é difícil ainda para as mulheres se posicionarem, para as mulheres exercerem sua profissão, né, porque nós somos diversas, né, nós exercemos várias funções ao mesmo tempo. Então foi isso que me levou a fazer esse tipo de trabalho, né?
Então, aí, na sua experiência como advogada, você foi percebendo essa dificuldade da mulher de ter o espaço que ela merece, o espaço que ela Exatamente. quer, Uhum. o espaço de fala, Sim, de tomada de decisão. sim. E aí você foi se sensibilizando com essa questão? Exatamente, porque você sabe, e eu falo assim, a gente já caminhou muito, Uhum. porque você vê, nós saímos de uma época em que mulher era para ficar em casa, né? Aprendia a cozinhar, aprendia a limpar a casa e ficar em casa. A gente não tinha essas oportunidades de estudar, de ter uma profissão, de disputar cargos eletivos, de disputar cargos de poder e decisão, que hoje a gente vê mulheres, né? Protagonistas de sua vida, como ministras, né, como Verdade. secretárias de Estado, ou, pelo mundo afora a gente vê mulheres, né, ocupando espaços de poder e decisão. Aqui até poucos anos atrás a gente achava isso uma ilusão. Então, quer dizer, a gente já Uhum. teve um avanço nesse sentido, e eu acho que é justamente por essas reflexões, por essas discussões, né, que a gente traz, que a gente vai levando, vai trazendo as mulheres para entender isso, e os próprios homens também, porque Uhum. os homens também, eles às vezes acabam ficando numa situação ali de não entender bem, ó, esse movimento, ó, porque as mulheres agora estão, né, disputando poder, disputando oportunidades e tal, porque isso não é da essência, né? Então, eu sempre falo que, inclusive, as mulheres têm um papel fundamental nisso, porque nós educamos nossos filhos, então a gente tem que educar nossos filhos já com essa visão, né, de que Exatamente. nós somos iguais, né? Os Uhum. direitos são humanos, então, Exatamente. tanto para homem como para mulher. Então, eu acho que a gente já melhorou muito isso, mas ainda temos muito que avançar ainda nesse sentido. É verdade. Eu vejo muito essa questão, e cita do posicionamento da mulher na questão do propósito de vida e da vocação. Todas as pessoas, independentemente do gênero, elas têm um propósito. Eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano pelo método EVO, e lá nós estudamos muito essa questão do propósito, porque o propósito é o que dá sentido Sim. para a vida e sentido para a nossa vida. Sim. E cada pessoa nasceu com um propósito. Esse propósito sempre é focado no outro, é ajudar o outro. E para isso, cada pessoa tem a sua vocação. Então, como é que eu vou ajudar o outro? Através da minha vocação. E isso não pode ser cerceado por questões de preconceito, por questões de crenças. E aí nós precisamos ampliar esses horizontes. Existem mulheres que nasceram para governar na política, existem mulheres que nasceram para governar nas áreas empresariais, existem mulheres que nasceram para governar no lar. Sim. Existem mulheres que nasceram para governar nas instituições religiosas. Então, cada um de nós tem o seu propósito de vida e tem como é que vai fazer isso através da vocação. E isso precisa ser respeitado. Certo. Né? Nós não podemos generalizar, Sim. falar assim, não, lugar de mulher é em casa. Que isso já é algo extremamente ultrapassado. Uhum. Eu acho que a mulher tem que estar no lugar onde ela se sente bem, Sim. onde ela nasceu para estar. Sim. Essa é a minha visão, né? Não, isso que você traz é o seguinte, eu entendo que, e eu sempre, né, costumo afirmar isso, que nós não estamos, porque quando você fala assim, você está na defesa do direito da mulher, a pessoa já fala, é feminista, ó a feminista chegando. Eu acho que todos nós devemos ser feministas, porque o que é feminista? Não é o antônimo de machista. Feminista é a pessoa que busca por igualdade de oportunidades e direitos, é isso que a gente busca. É isso que a gente Então a gente quer. não quer que a mulher seja melhor que o homem, que a mulher domine o mundo, que a mulher, que a gente Não é uma escuta falar. competição. Não é competição. A gente apenas quer que a mulher entenda justamente isso que você está falando, que ela pode ter o protagonismo da vida dela, que ela pode ter controle da vida dela, do que ela almeja para a vida dela e ser o que ela quiser. Exatamente. Se ela quiser ser dona de casa, ótimo. Agora, se ela quiser almejar um cargo eletivo, nós temos que apoiar essa mulher, porque a mulher, quando ela se predispõe a ocupar, de concorrer a algum cargo de poder, de decisão, ou seja no poder público ou no privado também, ela encontra muitas barreiras, porque ela é mãe, ela tem que cuidar às vezes de uma idosa, uma
uma mãe idosa, ela tem que ver o mercado, ela tem que cuidar da casa, ela tem que estudar. Então, quer dizer, ela encontra muito mais barreiras, né, do que o homem. O homem, quando ele se predispõe a concorrer a algum cargo, ele tem a mulher que vai dar o suporte para ela. E essa mulher nem sempre tem esse suporte, né, das próprias mulheres, às vezes, não lhe dão esse suporte. Então, a gente discute muito isso. Vamos criar redes de apoio, que essas mulheres possam encontrar apoio quando elas têm essa decisão, quando elas gostam, quando elas estudam para isso, que elas encontrem, né, uma rede que vai lhes apoiar nessas decisões. Porque nós estamos passando por uma transição. Eu vejo assim, de muitos anos, mas questões culturais, questões de crenças são muito fortes, né? E a Cita, não é assim, de uma hora para outra que a gente modifica. Exatamente. E quando a gente pensa em oportunidades iguais, nós estamos pensando em qual é o propósito daquela pessoa, a vocação dela, a identidade dela. Então, a gente precisa respeitar isso, que quando a gente generaliza, quando a gente estigmatiza, acho que essa é a palavra mais adequada, falando assim, a mulher dirige mal. Tinha que ser mulher. Mulher é mole, mulher é muito sentimental, mulher fala muito, mulher fala demais. Então, quando nós estamos generalizando e colocando um estigma, um estereótipo de comportamento ou de resultado sobre uma pessoa, nós estamos cerceando o direito... A discriminação, discriminando, acho que essa é a palavra mais adequada. É discriminação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas. Sim, com certeza, porque isso você vai reproduzindo paradigmas, exatamente, né? Você não corta esse paradigma do machismo cultural que nós temos. Exato. Porque você fica reproduzindo. Quando você vê uma mulher ocupando algum cargo de poder tal, geralmente você critica, às vezes você não critica o ato, você critica, tinha que ser mulher, né? Podia ser uma... Nossa, então são críticas de gênero, né? Exato. Não críticas pessoais, críticas pessoais mesmo, que ela atinge a pessoa, a dignidade da pessoa. É verdade. Isso é discriminatório demais, e isso faz as mulheres se afastarem às vezes, porque existem já pesquisas feitas, livros até escritos, tem a doutora Patrícia Bertolin, que até faz o prefácio do nosso livro, que ela escreve muito sobre isso. Depois você vai falar sobre esse livro sensacional aqui para nós. Mestranda do Mackenzie, São Paulo, ela fez uma pesquisa junto aos grandes escritórios de advocacia de São Paulo, e ela trouxe essa estatística, que as mulheres, às vezes, elas deixam de alcançar, disputar um cargo dentro das empresas, porque ela prefere cuidar do filho, ela prefere ter um contato de levar o filho na escola, acompanhar esse filho, e que o homem não tem essa barreira, né? Ele concorre ao cargo numa boa, porque ele sabe que ele tem alguém em casa que vai resolver o problema. Então, assim, nós temos que ainda discutir muito isso, mas é como eu estou dizendo, com consciência, né, de todos os problemas que nós temos, inclusive as transversalidades. Eu gosto de falar sobre isso, que a mulher, a gente fala sobre a mulher, mas nós temos a mulher negra, a mulher indígena, a mulher com deficiência, que elas encontram mais barreiras ainda do que o simples fato de ser mulher já é uma barreira, mas ela ainda tem mais esse problema da deficiência ou da cor, que ainda nós enfrentamos problemas graves de discriminação no nosso país, no mundo inteiro, na verdade. Sim. E você falando essas questões no conceito da política, da sociedade mesmo, me vem aqui uma correlação em relação ao que eu estudo sobre comportamento humano. Quando eu dei o exemplo da gente correlacionar mulher falando muito, nós temos homens que falam muito também, porque isso tem a ver com habilidades. E aí, falar muito não é o problema seria falar de maneira inconveniente. E isso, né, então dependeria simplesmente de buscar um equilíbrio no momento de falar e no momento de ouvir. Sim. Então, eu acredito também, Cita, que se a gente aprofundasse mais essa questão de estudos de inteligência emocional, autoconhecimento, ajudaria as pessoas a desconstruírem esses preconceitos. Porque a gente começaria a entender que não existe um comportamento que é específico da mulher, ao gênero.
gênero. ou a do homem. Não, tem mulher que dirige muito bem. Sim. Porque são mulheres mais atentas, são mulheres que têm um perfil comportamental que ela não se distrai fácil, então elas dirigem super bem. Assim como tem homens que são mais distraídos, que acabam cometendo deslizes na direção. Então a gente não pode generalizar por conta do gênero, porque todos nós temos homens e mulheres têm uma identidade que é exclusiva dela, que envolve habilidades, que envolve virtudes, motivadores. Sim. Então, eu acredito que se a gente levar também para essa discussão, essa questão de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, eu acredito que é um conhecimento que vai contribuir para desmistificar essas crenças que a gente carrega aí há anos na nossa sociedade, que a gente vai reproduzindo com os nossos filhos. Sim. E a gente vai, né, repetindo isso, e isso vai tirando oportunidades das mulheres. Porque aqui nós estamos falando do direito da mulher, mas também os homens têm as suas dificuldades, seus desafios. Então, não é nada contra os homens, né, mas é a favor das mulheres. Então, não, isso que nós conhecimento, Nívia, eu acho que conhecimento, ele te dá liberdade. Sim. Porque quando você adquire conhecimento, você pode tomar decisões mais assertivas. Com certeza, você pode ter totalmente. escolhas maiores. E isso vale, lógico, para homem e para mulher. A gente faz um trabalho mensal nas comunidades. E aí a gente alcança, né, mulheres que não têm esse mesmo alcance que a gente tem de bons livros, de informação. Então a gente vai até elas justamente para abrir um pouco, né, o leque de conhecimento, ampliar as suas possibilidades. E a gente, toda vez que você faz uma palestra, que você está num lugar desse, sempre tem 1, 2, 3 mulheres que te chamam ao lado e vêm fazer perguntas e tal. Então você vê que elas têm anseio desse conhecimento, elas querem sair dali, elas querem ter outras oportunidades, e que às vezes a vida, pelo próprio meio onde elas convivem, elas têm né, bloqueio disso, poucas oportunidades mesmo para sair da onde elas se encontram. Então eu acho que isso é um trabalho que assim, a gente tem que estar sempre fazendo, porque o conhecimento é que vai libertar essas mulheres e dar essa visão que elas têm, essa consciência, né, de que elas podem ser protagonistas da sua própria vida. Sim, inclusive aqui eu me coloco à disposição, se você precisar desse meu conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, que eu acredito que é algo que ajuda muito. Para mim foi um divisor de águas quando eu comecei a olhar para dentro de mim, saber qual é a minha verdadeira identidade, porque assim, a mente, ela acredita na história que a gente conta para ela. Ela acredita ainda mais em histórias contadas por pessoas com quem nós temos intimidade. E essas pessoas são as pessoas com quem a gente convive diariamente e nós mesmos. Então, entra nessa questão que você estava falando, que às vezes a mulher está num ambiente em que as oportunidades dela são escassas. Certo. E aí ela vai começar a acreditar, porque aquelas são as experiências dela, que realmente ela não tem nenhuma outra possibilidade além daquela que ela está vivendo. E aí quando vem uma pessoa de fora daquele ambiente, que carrega um outro conteúdo, um conteúdo que amplia horizontes, que mostra um mundo de possibilidades que nós temos, e que eu acredito plenamente que tudo é possível aquele que crê, que nós podemos sim realizar sonhos e que nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós temos que saber o que nós queremos, porque as possibilidades e o como isso vai acontecendo, vai fluindo, as coisas elas vão convergindo para que aconteça aquilo que nós temos como nosso o quê. E para isso a gente precisa de informações novas, a gente precisa de uma ajuda, de novas experiências. E esse trabalho que você faz, levando essas informações, levando essas possibilidades, é esse pontapé inicial que a pessoa né, está precisando. Ela pensar assim, puxa, tem algo além disso que eu vivo aqui, eu posso. Então isso é sensacional. A gente
troca muitas informações a respeito disso, né? Existem até algumas teorias, algumas discussões sobre a síndrome da impostora, Sim. a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né? A pessoa fica ali estagnada naquilo, não vê perspectivas, né? Assim também como essa força, né, para entender o lugar dela no mundo, né? Exato. Que ela pode sair daquilo. Você vê, a gente fala muito sobre a violência doméstica, né? Que eu falo que é a epidemia que nós temos, a gente vê todo dia grandes estatísticas de feminicídio, problemas sérios de relacionamento abusivo. Essa mulher, ela demora 10 anos para sair desse ciclo de violência. Então, por que isso? Porque ela não cria, né, essa condição de pertencimento, do que ela é, do que ela pode. Então ela fica naquele relacionamento ali, seja porque ela precisa do cuidar dos filhos e o marido é gestor da casa, ele que financia a casa, então ela fica numa situação difícil, seja porque ela não tem condições mesmo financeiras, ou seja porque ela não tem um trabalho bom, ou porque ela não estudou. Quer dizer, tem uma porção de motivos, né, que faz com que ela fique nesse ciclo de violência, que vai e volta, até ela tomar a decisão de sair daquela violência onde ela vive, porque ninguém merece viver, né, em violência. Com certeza. É uma coisa absurda isso. A gente ainda no século XXI está discutindo sobre isso, mas a gente sabe que ainda é um problema seríssimo que nós temos. E o que você observa assim, em relação a padrões de repetição? Por exemplo, essas mulheres que vivem violência, elas têm histórico na família, pais que foram violentos, esses homens que são violentos, os pais que foram violentos, ou então, às vezes, não os pais exatamente, mas a casa onde ele cresceu, o ambiente onde ele conviveu. Você observa essas histórias repetidas? Com certeza, isso são estatísticos. Inclusive, o que deixa a gente mais triste é que os filhos também vão reproduzir isso. Nós temos hoje já um trabalho aqui que é feito pela Casa da Mulher Brasileira, não, pela Subsecretaria da Mulher, com quem a gente faz parceria, né? A subsecretária Carla Stefanini, a gente trabalha muito em conjunto. Tem um programa chamado Recomeçar, aonde esses homens que têm problema com violência, geralmente que são reincidentes, são encaminhados pelo próprio juiz para participar desse programa. E aí eu tenho conversado com a psicóloga, que é uma das responsáveis lá, e ela sempre comenta isso. Um dos maiores problemas é eles terem consciência que eles não acreditam que eles estão sendo violentos, eles não admitem isso, demoram para admitir. Mas quando admite, quando se integra no trabalho e tal, geralmente a gente tem conseguido um número expressivo de pessoas que param de repetir isso. E isso é importantíssimo para a nossa futura geração, porque essas crianças que estão aí, elas estão convivendo com essa violência em casa, sabe? Quando a gente faz palestra nas escolas, a gente faz também nas escolas, geralmente também tem 3, 4 crianças que perguntam, como que faz isso aqui? Eu tenho uma vizinha, geralmente a gente não fala que é na casa, tem uma vizinha que está apanhando do marido, tem uma vizinha que... Então, assim, a gente vê que ele está ali sofrendo com aquilo, você entendeu? E às vezes sem saber como sair dessa situação, né? Então é muito triste ainda isso pra gente, sabe? Porque é uma coisa que depende deste conhecimento, desta posição da mulher, de que ela tome realmente uma posição de sair desse relacionamento abusivo que ela se encontra. E até dar oportunidade para o homem se enxergar dentro desse processo aí e buscar se libertar disso. Sim, porque senão ele pode sair desse relacionamento, entra em outro com o mesmo tipo de cuidado, de tratamento. Então, realmente, o ideal é isso, né? Que tenha uma reeducação. Exatamente, que maravilha, que existe essa possibilidade para quem, né, procura se perceber, porque eu penso assim, se o resultado não está sendo bom, se o ambiente familiar não está harmonioso, tem alguma coisa errada. Lógico. Qual que é a causa disso? Então nós temos que tratar a causa. Então, eu penso assim, que nada é do nada, e é uma síntese do que a neurociência fala, que tudo nós aprendemos. Nós vamos sendo ensinados através das nossas experiências e observações, isso vai gerando informação,
pelo processo de inteligência, isso vai gerar o pensamento, que muitas vezes são as crenças, então a pessoa começa a acreditar que gritar, que dar um safanão, ou só, né, só, entre aspas, né, fazer violência verbal, que isso não é um problema, que está ajudando, que está resolvendo um problema, porque isso é uma crença que foi criada a partir daquilo que ele observou, desde que ele começou a se entender como pessoa, enquanto foi formando a personalidade dele, e ele vai repetindo esses padrões. Então, não justifica o ato violento, porém explica. E por que a gente precisa entender a origem? Para a gente tratar essa origem, exatamente como você falou, para que essa pessoa não saia desse relacionamento, essa pessoa violenta, não saia do relacionamento e vá encontrar outra pessoa vulnerável e comece novamente o mesmo ciclo, muitas vezes tendo novos filhos, e aí a gente tem, além de um histórico de violência, filhos sem a referência do pai, filhos sem a referência da mãe, e esses filhos vão repetindo o padrão. E a gente mudar, né, o paradigma que a gente tem hoje do machismo, né, cultural. A gente tentar mudar, que as próximas gerações tenham uma visão diferente sobre isso, né? Desse tratamento, desse relacionamento homem e mulher, né? Porque a gente vê, às vezes, nas próprias escolas já existe os meninos já discriminando as próprias colegas de escola, né? Então, a gente precisa cortar, né, esse paradigma, mudar, né, essa forma de ver, essa forma de relacionamento, essa forma de tratamento entre as pessoas, né? Que eu falo assim, a gente tem que, temos que ter um mundo mais inclusivo, a gente tratar o outro, o próximo, como um irmão, como uma pessoa, não importa se ele tem uma deficiência, se ele não enxerga bem, se ele é surdo, se ele é negro, se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno. A gente precisa entender, né, que o mundo é diverso, que nós temos que conviver com essa diversidade, né? E isso é salutar, porque a partir do momento, você pode ver que uma criança pequena, ela não tem ela vai crescendo e vai começando a separar, né? O meu amigo, isso meu... Quando ela é criança, ela brinca com todo mundo, acha todo mundo bacana, legal e tal. Então, você vê, é uma coisa que é um conceito realmente da nossa sociedade, né? A gente tem essa dificuldade da inclusão, né? E isso nós precisamos superar. Nós estamos atrasados já nessa superação, né? Porque a gente evoluiu tanto tecnologicamente, né? E não evoluímos como pessoa humana. Então a gente tem que evoluir mais como pessoa humana. Porque isso é empatia. Exatamente. E a empatia, segundo Daniel Goleman, é uma competência socioemocional. E nós precisamos desenvolver isso. Só que, assim, entendendo essa questão das competências socioemocionais, uma pessoa que não se conhece, Yacita, uma pessoa que não tem autocontrole das emoções, que não sabe se automotivar, ela não consegue ser empática. Independente de ser homem ou mulher. Independente de ser homem e mulher. Nós estamos falando de gente, de ser humano. Exatamente. E nós temos um padrão de funcionamento mental igual. Não tem diferença entre homem e mulher. Nós funcionamos iguais. Tudo que a gente sabe, nós aprendemos, nós adquirimos pelas experiências e observações que tivemos. E aí nós precisamos entender sobre essas experiências e observações, o que elas construíram em nós como identidade, como resultado. Isso é bom? Isso não é? E se não é, buscar uma solução, porque tem solução. E aí, a partir do momento que eu começo a me conhecer mais, ter um controle emocional melhor, porque controle emocional é um termo comum, mas na verdade nós não controlamos emoções, a gente sente, mas nós temos como gerenciar. Certo. Então eu não vou ficar me justificando ser uma pessoa explosiva, violenta por conta, eu sou explosiva, eu sou assim mesmo muito emocional. Não, isso não existe. Nós temos que... Raiva é uma emoção básica, porém ela precisa ser trabalhada. Né? E aí, a partir do momento que eu consigo desenvolver essas competências como pessoa, eu consigo sim ser empática. Ou seja, procurar entender a necessidade do outro, ser uma pessoa realmente mais compreensiva, mais tolerante com as diferenças, entender que nada é do nada, que até uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é assassina, por exemplo, ela não nasceu assim. Ela foi sendo estimulada a ser assim. Não justifica o erro é erro, crime é crime,
mas a gente vai entender de onde vem a situação, uma explicação para a gente tentar combater para que não aconteça mais. Eu acho que eu essa sempre que é a visão. costumo conversar com as mulheres dizendo para elas o seguinte, que nós, o pessoal costuma dizer assim, juntas somos mais fortes. Eu falo, juntas somos mais fortes, mas unidas nós somos imbatíveis. Exato. E nós precisamos compartilhar mais conhecimento, apoio, e competir menos, entendeu? Porque nós, mulheres, pela nossa essência, nós somos criadas nesse negócio da competição, né? O cabelo da outra, o não sei o que da outra, então nós temos que ter essa visão de compartilhar mais nossos conhecimentos, nossas ideias, nossos apoios, entendeu? Ser mais empática, né? Sim, exatamente, a tal da sororidade, que muito se fala, é uma palavra nova que se criou, mas que pouco se pratica, né? Você vê que entre as próprias mulheres a gente às vezes tem essa dificuldade de você entender por que aquela pessoa agiu daquela forma, por que ela está daquele jeito, porque a gente não se coloca, né, no lugar do outro. Eu acho que isso é uma coisa importante. E eu tenho procurado pautar nessa minha luta pelos direitos das mulheres no seguinte sentido, a gente olhar realmente a outra, sabe? Estar no lugar dela, por que ela está agindo dessa forma, as dificuldades que ela tem, ela teve a mesma oportunidade que você para poder, mas fazer fulana não conseguiu, diferente? não, sim, elas estão às vezes numa situação de tanta vulnerabilidade que às vezes ela não tem condições de tomar decisão, então a gente tem que ter esse olhar mais do próximo, né? Eu penso muito na coletividade, eu sempre falo assim, tudo que eu vou fazer eu penso mesmo, o que isso vai fazer de diferença no meu entorno, no onde eu estou, no grupo que eu participo, com as pessoas com quem eu convivo. Eu acho que é importante a gente ter esse relacionamento, sabe, esse olhar para o próximo, porque isso faz a gente ter isso tudo que você está falando, entendeu? A gente ter uma situação de mais amor, de mais carinho, de mais atenção com o que está acontecendo em sua volta e com as pessoas, principalmente. A gente respeitar as diversidades, respeitar os defeitos, respeitar as colocações, né? Existe uma situação que sempre se discute muito, é o fato das mulheres, por exemplo, quando elas estão em algum cargo de decisão, tal, elas terem dificuldade, às vezes, de se impor, porque aquilo que você falou, começa a falar, é a louca, fala demais. Aí eu sempre costumo brincar, falo, eu acho que a mulher ficou tanto tempo calada que agora ela quer falar. E tem que falar, sabe? Porque existe essa coisa, não, já falou demais, olha, não é isso, não é bem isso que você está querendo, esse projeto aí o fulano já tinha trazido. Então, assim, ainda nós temos muita dificuldade nisso. Mas eu acredito muito que a gente, justamente pelo esse conhecimento, que hoje a mulher se permite conhecer mais, se permite se lançar, né, no mercado sem tantas travas, né? Eu acho que isso tudo tem ajudado a gente a evoluir e ter andado muitos passos para frente. Sim. São muitas frentes de trabalho, frentes de intervenções, né, Yacita? Sim. E eu acredito que essa da gente trabalhar as futuras gerações é uma das mais importantes, porque é mais fácil a gente sensibilizar as crianças do que a gente sensibilizar adultos. Sim. Porém, nós não podemos desistir. De repente, nós estamos apenas plantando sementinhas que serão colhidas por outras pessoas. Mas que bom que estamos plantando sementinhas. É o que eu falo, eu quero fazer a minha parte. O que está ao meu alcance, dentro do meu conhecimento, das minhas possibilidades, e eu vou contribuir, sim, para que a sociedade seja um mundo melhor. Será que eu vou colher tudo? Não sei, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu até costumo usar um jargão, eu sempre, quando estou fazendo alguma palestra, estou falando alguma coisa, eu sempre falo assim, eu estou plantando tâmaras sem medo de ser feliz. Porque a gente sabe que as tâmaras demoram para ser colhidas. Eu falei, pelo menos minhas netas, meus bisnetos, sei lá, vão usufruir de todo esse trabalho que a gente, né, vem plantando, como você falou, planta a sementinha. Ela, se for uma semente bem boa, né, num terreno bom, fértil, ela vai fertilizar, né, com bons frutos também, que é o que a gente acredita que isso deva acontecer. E é isso, Nívia, foi assim o que fez a gente pensar nesse livro, sabe?
se você me permite Sim, claro. falar sobre isso. O que acontece? A gente já tinha uma ideia de fazer um livro inicial, era com as mulheres que sofreram violência e que saíram desse ciclo de violência. Esse livro aqui. Mas na verdade, acabou que a gente foi para outra esfera, porque isso aí já existiam alguns livros, e aí nós mudamos a editora, a Noêmia Frazão, que tem a editora Rede de Amigos, é minha amiga, eu já tinha participado de um outro livro dela, e aí ela tinha essa ideia, eu também, e nós acabamos juntando nossas ideias para fazer esse livro Elas, que é o quê? São mulheres de diversos segmentos, né? Nós temos aqui a mulher que fala sobre as indígenas, que fala sobre a negra, que fala sobre a mulher com deficiência, a defensora pública, a juíza, a advogada, a contadora, assim, tivemos, né, diversificado de grupo de mulheres que elas colocam projetos, né, alguns artigos técnicos também, e também algumas vivências pessoais, né, sobre o direito da mulher mesmo, resiliência, sabe, recomeço, e também acabou que no final eu mesma acabei escrevendo ali sobre mãe solo, mãe atípica, que a gente romantiza muito a maternidade, mas a gente também tem que pensar nos problemas que isso traz e como resolvê-los, né? O que pode ser feito. E então, assim, acabou que é um livro que a gente fez pensando em inspirar mesmo outras mulheres e as novas gerações. E o termo, né, o nome, Elas, aí todo mundo pergunta, por que 2 L's? Eu falei, gente, porque a mulher tem um monte de L, os lados, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é cuidadora, ela é enfermeira, administradora, profissional e tal. Então a ideia é justamente provocar isso aí, de que a mulher tem vários lados. Que obra maravilhosa. Que oportunidade de conhecimento que as pessoas que acessarem esse livro aqui terá. De ver, como você falou, mulheres em vários segmentos, mulheres com suas experiências, com seus legados. Então isso mostra para nós que nós podemos estar onde nós queremos, que os espaços que existem na sociedade também são para as mulheres e que elas podem exercer isso com excelência. Sim. E a história dessas mulheres aqui. Exatamente, as histórias, como elas são concretas, elas dão toda essa bagagem para quem às vezes está começando, está pensando em fazer alguma coisa. Poxa, mas será que eu posso? Então isso vai dar, né? Pode. Exatamente, isso vai dar aquele start, né? E aí eu queria fazer uma observaçãozinha também para você sobre a capa do livro, né? Linda. A capa eu que pintei essa tela. Então a ideia que era? Era o caminho, né, com as encruzilhadas, e que ela pode escolher uma das encruzilhadas, ou ela pode ir lá onde tem o sol, onde o sol brilha, onde tem água abundante. E aí de mão dadas, né, abraçadas, as mulheres de diversidade. Que simboliza a união. Exatamente, a união. E eu falo assim, que como elas estão de costas, você pode ter a sua lente, né, de que você olhar, o leitor olhar, falar, não, aqui pode ser uma que seja cega, ou aquela ali pode ser que ela não seja tão bonita, ou essa aqui mais gorda. Quer dizer, você ter uma noção de que as mulheres podem ser diversas, né? Sim. E com as suas qualidades, né? E unidas, né? E ir em frente e escolher o melhor caminho que elas possam escolher para suas vidas, né? Com sempre certeza. Pensando em ser feliz, eu falo isso. Verdade. Tem que pensar sempre o que é bom para você, o que vai ser bom para você, onde que você se sente bem, para que você, sendo feliz, você pode irradiar essa felicidade para as outras pessoas. Sim. Né? Então é a tal história que o povo hoje está usando muito do avião, né, que cai, que você primeiro põe para você, e é verdade isso. Você primeiro tem que estar bem para você fazer o bem, para você cuidar dos próximos que estão em sua volta, né? Exatamente. E aí vem muito no seu autoconhecimento que você está falando, né? Tem muito a ver com isso, né? É verdade. Dentro das prioridades da vida, eu acredito plenamente que a primeira prioridade é Deus e a segunda sou eu. Por quê? Nos mandamentos, o que Deus falou? Ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Sim. E às vezes eu posso até amar, mas eu vou amar de uma maneira desequilibrada. Então, de repente, eu vou fazer muito, daqui a pouco eu já não consigo fazer mais, ou vou fazer querendo algo em troca. Então, pode existir um desequilíbrio aí. É muito
na verdade, é fácil que haja esse desequilíbrio quando eu não me amo em primeiro lugar, quando eu não busco a felicidade. Então, a gente não está falando de um mundo perfeito, mas de uma vida perfeita, mas uma vida cheia de momentos perfeitos. E nós podemos fazer isso, isso está ao nosso alcance. Não, e é outra coisa, né? Eu penso assim, Deus realmente, eu também acredito muito nesse ser supremo, eu falo que ele é o meu chapa, meu companheirão, mas a gente tem que fazer a nossa Com parte, né? certeza. A gente não pode ficar falando, se Deus quiser. Não. Eu sempre tenho uma historinha que eu gosto muito, que é uma cidade que diz que estava com seca, assim, horrível, e aí começaram a fazer umas procissões, umas orações para rezar, e aí a mãe chamou as crianças e falou, vamos lá na igreja que nós vamos lá rezar. A menininha pegou o guarda-chuva, né? A mãe falou, mas que você vai levar guarda-chuva? Tá seca? Falou, mano, não estamos indo rezar para ter a chuva? Olha aí Eu a fé. acredito que vai ter a chuva. Então, eu acho que é isso, né? É uma Exato. coisa que nos move, a gente acreditar muito que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser mais justo, mais inclusivo, e isso é uma coisa que realmente é o meu sonho e eu acredito nisso. Então, isso me faz levantar todo dia com esperança, com fé, com gratidão, né? E fazer com que a gente possa estar conversando isso com outras pessoas, trocando esse tipo de experiência, né? Que mais pessoas possam passar a pensar na coletividade, no próximo, né? E assim, Com carinho. Você falando isso, me veio um outro, que eu sempre correlaciono as coisas aqui que meus convidados, assim, brilhantes como você, trazem com essas questões, com conceitos da inteligência emocional, então, ou da neurociência, igual isso que você está falando, sobre a questão de acreditar. A nossa mente não é capaz de realizar aquilo que ela não consegue imaginar. Então, quando eu acredito, independente das circunstâncias, porque se a gente for olhar assim, nossa, para o mundo ser mais inclusivo, tem muitas dificuldades. Realmente tem, mas eu preciso acreditar que o mundo pode ser mais inclusivo, porque aí, como você falou, eu vou conseguir ter motivação para fazer o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Então, se você não acreditar que você pode, se você não acreditar que as coisas podem ser melhores, essas coisas não serão melhores e você não vai poder fazer e você não vai acessar. Vai estagnar, porque vai né? estagnar e muitas vezes pode até retroceder. Sim. Por quê? Que da mesma forma que você vai ter que acreditar em algo, nós temos que acreditar em algo. Sim. Ou eu acredito que eu posso, ou eu acredito que eu não posso. Sim. E se eu acreditar que eu não posso, a tendência é estagnar ou retroceder, dependendo das informações que eu estarei recebendo e à medida que eu for tendo a minha emoção deformada e, consequentemente, a minha fé, os meus sonhos deformados. Você põe limitação, né? Eu vou me limitando. Você põe limitação. Eu sempre falo muito assim que eu sou movida a desafio. Sabe? Estou sempre com algum projeto, eu falo, se termina um projeto, eu estou pensando em outro. Porque isso é da minha essência mesmo, acho que até do meu signo, eu não sou muito de mexer com isso, mas me dizem que é isso. E eu acho que é justamente isso. Se você começa a falar, não vai dar certo, não consigo, você vai parar. Você deu uma sentença. Sim, você já deu um comando para o seu cérebro, né? Então você tem que sempre acreditar que aquilo vai dar certo. Se não deu certo, não tem problema, tenta de novo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre em ebulição mesmo, né? Tentando fazer o melhor, tentando melhorar. Porque eu até penso assim, você está aqui nesse mundo, gente, se não for para você melhorar como ser humano, qual o sentido, né? Você simplesmente passar pela vida, você não vive, você vegetar aqui, passar aqui. Eu acho que você tem que ter realmente uma motivação, você tem que fazer algo, para você se sentir realmente como pessoa humana, como o seu lugar no mundo, né? Você tem que ter o seu lugar no mundo, né? Não pode simplesmente ser um objeto aqui, né? Então, acho que é importante a gente parar um pouquinho e pensar sobre isso. Sim. E isso que você fala, eu acho importantíssimo. Já fiz também alguns cursos nesse sentido, de neurolinguística, de autoconhecimento. Até amanhã nós vamos participar de um evento com uma grande amiga aí que fala sobre isso, sobre autoconhecimento, porque eu acho que a gente está sempre se conhecendo, sempre aprendendo, né? É um processo. É um processo. E eu acho que a gente tem que estar realmente dentro desse processo. Porque senão, como você falou, você põe limitação e você fica parado aí. Você levanta, vai lá, trabalha, volta para casa, vira aquela vidinha assim, né? Medíocre, eu falo. Medíocre, porque exatamente. Não tem satisfação, não tem objetivo, não tem uma finalidade que te dá motivação, que te faz levantar todo dia, né? Acreditar. Eu tenho
só filha mulher, eu tenho 3 filhas mulheres, maravilhosas, amo de paixão, Sim. graças a Deus que tenho uma família linda, maravilhosa, e assim, sempre passei muito isso para elas, né, de que, filhas, vocês têm que ter motivação, tem que levantar de manhã e pensar o que vai fazer, como vai ser e tal, porque isso é que movimenta realmente a nossa vida e nos faz ir em frente, né, e com força, com coragem, com disposição, né. Exato, emoção é movimento. Sim. Né? Então, a mensagem aqui para você: você precisa sonhar, acreditar. Se de algum momento você parou de acreditar, de sonhar, você tem que descobrir por quê, porque tem uma explicação. Porque é isso que te motiva a olhar ao seu entorno, as suas possibilidades e ver o que você pode fazer. O que você pode fazer para contribuir para que a sociedade seja um lugar melhor? Todos nós podemos fazer algo. Sim. Eu não posso simplesmente me colocar na posição de vítima, ou você se colocar na sua posição de vítima e ficar esperando por outras pessoas. Ah, isso é obrigação do governo, isso é obrigação do professor, isso é obrigação do político X, do empresário Y. Não. Todas essas pessoas que eu citei, elas têm as suas obrigações. Porém, cada um de nós também tem a nossa. E o que eu posso fazer para contribuir? Qual é a minha contribuição? E aí sim eu me posiciono, como a Yacita falou, como protagonista. E é isso que todos nós somos. É isso que nós temos que buscar. Quem lidera, governa. Quem lidera, ele é um protagonista. E para ser líder, não precisa estar somente numa posição de destaque. Sim. Ou seja, ter um cargo, Sim. ter uma posição de chefia, não, essa liderança vai além disso, vai realmente nessa questão de influenciar pessoas, de contribuir para que o lugar em que você está seja um lugar melhor, ser próspero, fazer o melhor que você tem, onde você está, com os recursos que você tem. Exatamente. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, assim, que você traz, né, Yacita, nessa sua luta aí de 20 anos por direitos, por possibilidades iguais, oportunidades iguais, que é o que a mulher busca. Sim. Conta pra gente também quando vai ser o lançamento, como que vai ser esse lançamento aqui, como é que as pessoas podem acessar essa obra, caso elas não consigam estar presentes no lançamento. Olha, realmente é uma obra que está me deixando muito feliz, porque só de olhar os temas, as pessoas já ficam empolgadas em querer ler o livro. Então, assim, tá sendo muito bacana a aceitação. Nós vamos estar lançando, está ocorrendo o segundo Congresso Nacional da Paridade, que é realizado pelo Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, da qual eu participo da coordenação, estou lá desde o começo, e são entidades fortes que participam, como Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Ministério Público, Defensoria Pública, conselhos da odontologia, Conselho de Arquitetura, OAB, quer dizer, assim, e algumas ONGs também, como Paridade de Verdade, a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, e o Conselho, né, que eu estou lá pelo Conselho Municipal. Então, isso foi idealizado a criação desse fórum e se fortaleceu com todas essas entidades que vieram participar. E nós realizamos o primeiro ano passado no Bioparque e agora estamos realizando o segundo no Rubens Gil de Camilo, 27 e 28, o dia todo, é gratuito, né? A pessoa pode entrar no Compar, chama o congresso, lá vai aparecer o link que a pessoa faz a inscrição gratuita e também dentro desse congresso vai estar sendo lançado junto com a STED, uns documentos científicos, né, uns escritos científicos, e nós vamos estar lançando o livro no dia 27, às 14h30, lá dentro do Congresso, no Rubens Gil de Camilo. Então, ficam todos convidados. Esse livro, ele vai ser vendido na Amazon, mas ele também pode ser adquirido. Muitas coautoras também vão estar dando autógrafos e entregando para os seus amigos e parentes e todas as pessoas que eles quiserem, que ela vai estar em e-book e audiobook também. Olha aí, entendeu? acesso de todas as formas. Exatamente. Então, assim, a ideia é justamente levar
por maior número de pessoas para conhecimento, né? Para que elas tenham usem o livro como inspiração, né? E o preço, Yacita? Porque o valor é imensurável. Então, Vamos falar de preço. O preço dele de capa por custo de produção tal é de R$ 59, mas Olha aí, nós valor vamos super estar acessível. falando no lançamento, as coautoras, nós resolvemos fazer o seguinte, nós vamos estar cobrando um valor opcional de R$ 20, que nós vamos comprar kits de higiene para doar para a casa de apoio, a casa de abrigo e a casa de passagem da Casa da Mulher Brasileira. Olha, Então, que no legal. lançamento, ele vai estar pelo preço de R$ 20. Além de contribuir com o desenvolvimento pessoal do leitor, ainda vai contribuir socialmente Sim. nessas instituições aí. É porque eu acredito muito, Níveis, fazendo só uma parte aqui, que o trabalho assistencial que eu também faço junto, eu acredito que esse trabalho ele tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente dar o peixe, você tem que dar o peixe e ensinar a pescar. Exato. Eu até escrevi esse dia sobre isso. Porque o que acontece? A pessoa está ali, naquele momento, ela está precisando do pão. Ela não vai te ouvir. Se você não der esse pão para que ela pare um pouquinho e possa te ouvir, então você tem que unir as duas coisas, né? O assistencialismo com propósito, eu falo isso. A gente tem que ter esse propósito, de tirar aquela pessoa daquele lugar, que ela possa se reerguer, que ela possa ter também a sua visão diferente de vida, de oportunidades. Muito inteligente isso, exatamente. É para que a pessoa realmente mantenha o foco naquilo que precisa naquele momento. Exatamente. E assim, fala pra gente aqui, atualmente, quais são essas obras assistenciais que você está fazendo, como é que as pessoas também podem contribuir? Então, tenho esse grupo, né, que se chama Do Bem, Amigos do Bem, que a gente faz campanhas, né, geralmente campanhas mais direcionadas, Dia das Crianças, Mês da Mulher, Natal das Crianças, a gente faz. Mas também, por exemplo, vamos supor, aparece uma situação dessa como do Rio Grande do Sul, a gente também se mobiliza, né, para estar ajudando. A minha casa, eu tenho um quarto, para você ter uma ideia, cheio de doações. Sempre tem lá, porque as pessoas já sabem que eu trabalho com isso. Então, eu tenho lá roupa, sapato, e cesta básica. Então, tem outra pessoa que me fornece enxovalzinho para bebê todo mês. Então, a gente faz isso diariamente, né? Alguém me liga, eu preciso disso, preciso daquilo, eu estou atendendo. E a gente vai nas comunidades. Uma vez por mês, aí eu faço pelo conselho, uma vez por mês, a gente vai numa comunidade, escolhe, geralmente a pessoa, eu já tenho os contatos, né? Então, ligo para ela, a gente leva um lanche, leva as folders para distribuir, faz você estava falando aqui, eu tenho já umas amigas e também se você quiser integrar, será um prazer falar sobre autoconhecimento mesmo, falar sobre autoestima, entendeu? E esses projetos que eu coloquei aí, por exemplo, a Mães Luz, que é uma ONG que tem ali na Vila Alba, esse Harmonia e Frutos é uma pessoa que é lá da Jardim Colúmbia, que ela atende as crianças no contraturno. A Estrela da Manhã são os indígenas, né? E então aí o Instituto Pérolas lá no Jardim Aeroporto. Então a gente faz esse trabalho conjunto com elas. Então, por exemplo, Mães Luz agora mês de julho, nós vamos fazer 6 ou 7 dias. A Gleice, inclusive, sempre me acompanha nisso, que a gente faz oficinas, né, para ensinar alguma coisa para elas terem renda e ao mesmo tempo falar sobre direitos do trabalho, sobre assédios, sobre autoconhecimento, entendeu? Então, lá ela está com um grupo agora, por exemplo, de mulheres que têm problemas com drogas. Então, assim, geralmente são esse tipo de coisa que a gente faz. Então, a gente vai, como falar, adaptando conforme a demanda que aparece, né? E a cesta básica, que são aquelas pessoas que realmente, às vezes, estão numa situação dificílima, né? De comida, que eu falo para você, que se você não suprir esse pão, né, necessário, ela não vai te ouvir. Então, a gente também leva as cestas básicas e conversa com as pessoas para encaminhar, né? Geralmente a gente encaminha através da Secretaria de Assistência Social ou alguma outra ONG, alguma igreja que possa também ajudar essa família a sair disso aí, não ficar nessa dependência da cesta básica, né? Sim, estimulando essa questão da independência, da proatividade.
Muito E lindo. aí também, Nívia, até a gente participa também de alguns grupos fortes de mulheres. Nós temos um grupo grande aqui que chama BPW, não sei se você já ouviu falar, que é uma associação internacional de mulheres, e que são muitas mulheres, e que a gente lá dentro, hoje eu sou diretora jurídica e coordeno a comissão de educação e cultura desse grupo. Então, a gente também faz diversos trabalhos, né, com elas, nesse sentido mesmo, de não só com as próprias empresárias, né, que a gente fala sobre os direitos da mulher, sobre as formas, né, de empreendedorismo da mulher, como também a gente vai para as comunidades, elas são parceiras nesses trabalhos voluntários. E tem alguma forma, assim, dos nossos telespectadores participarem de algumas dessas frentes de trabalho? Qual é Então, um contato que eles podem ter com você? Você pode deixar aqui para gente? sim, o contrato seria realmente através mesmo do WhatsApp, que aí a gente inclui nesse grupo, né, de amigos do bem, que é o 991050877 e o 991049607. DDD 67. Bem, tudo aqui de Campo Grande, Daí a gente coloca aqui na edição, né, Luiz? Para colocar, né? Que daí fica também mais fácil a pessoa voltar será um prazer. registrar. Então, você também pode contribuir em todas essas frentes aí, entrando em contato com a Excita, com a equipe dela, que todos nós temos algo que nós podemos fazer. Sim, com certeza. Para que a sociedade seja um lugar melhor. Uhum. Porque ficar sentado no sofá, rodando o celular e criticando, isso aí, né, não leva a gente para nenhum lugar bom. Verdade. As críticas, elas são boas quando elas têm em conjunto com elas uma proposta de ação. Exatamente. Aí sim. É. Então é isso que a gente tem que focar, naquilo que realmente vai construir. E assim, eu trouxe um presente para você. Olha só. Imagina. É maravilhosa, sensacional. Imagina. Ai, que lindo. Mas é uma lembrança só, aqui do nosso podcast para você lindo. Tomar a sua bebida preferida aí. Obrigada. É uma caricatura sua, espero que você tenha gostado. Não, lindo, adorei. Adorei. Muito obrigada. Eu como não tenho muita coisa para fazer, ainda fico criando as coisas, né? Porque agora, como artista plástica, eu estou criando uma linha de produtos, que aí vamos fazer impressão das minhas telas, porque eu tenho muita tela voltada para o Pantanal e tal. E eu vou criar tô criando aí uma linha de produtos nesse segmento. Exato, isso aí é muito, muito bacana, porque assim, eu admiro muito pessoas que são artistas. Eu, assim, a minha habilidade realmente com arte é bem pequena. O que eu entendo mesmo é de resolver problemas. Eu até acreditava que eu não era criativa antes de entender esses assuntos aí de inteligência emocional. Aí depois eu descobri que ser criativo é ter capacidade de resolver problemas. Falar, então eu sou criativa para resolver problemas, eu só não sou criativa realmente para artes, para desenhar, para imaginar e colocar num papel ou numa tela, enfim, né, para criar essas coisas assim, não. Por isso admiro demais pessoas que têm esse dom. Isso é um talento, é um dom, é algo que alegra, porque realmente é muito bonito. A arte, né, eu falo que para mim, é a minha saúde mental, né? Porque ali você consegue realmente sair um pouco da realidade, ficar no imaginário. Então, eu acho que ajuda muito a gente ter um equilíbrio emocional. É mais um talento, né, da sua que Deus, pessoa maravilhosa. Né, Deus me deu, então eu falo assim que eu tenho a obrigação de repassar isso, sabe? Eu acho que eu penso assim, que isso é né, que Deus dá pra gente, porque né, a gente não sabe de onde que você, por que você fala, não sei, eu gosto e comecei a fazer e tal. Então eu acho que é muito divino isso. Então a gente tem essa obrigação realmente de repassar. E aí aconteceu isso. Mas agora que você vai começar a comercializar, ou você já comercializa? A empresa que eu tenho é de outra coisa. Eu tenho uma empresa de mesa posta, é outra coisa. Esse agora eu estou criando, porque o que aconteceu? Às vezes a pessoa procura uma tela e fala, já vendi essa tela. Aí eu comecei a ver que eu teria que reproduzir mais dessa tela, porque às vezes a pessoa gosta daquilo, e aí como eu estou nesse segmento de mulheres, que eu comecei a pensar em fazer echarpes, vestidos, canga, entendeu? Coisas com as telas, sabe? Olha, muito legal, gostei dessa ideia. Então, até pro final do ano, devo estar lançando. Desejo muito sucesso. Obrigada. E com certeza aqui, ó, por essa mostra, você não trouxe nenhuma das suas outras artes, né? Mas pela mostra aqui do livro, nós já vimos que talento aqui não falta.
E Cita, muito obrigada pela sua generosidade, de ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por ter contribuído aqui com tanto conhecimento, com tanto amor, que é isso aí que eu vejo nos seus olhos, que realmente você faz por amor, que você quer ajudar pessoas que estão aí em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes são esquecidas. Sim. Eu sei que você também tem os seus desafios, como todas as pessoas têm, que muitas vezes a gente fala assim, eu não posso ajudar porque a minha vida é um tumulto, porque eu tenho muitas responsabilidades, não sei o quê. Mas a gente pode, sim. Sim. Todos nós podemos podemos ajudar tirar de um alguma tempinho, forma. sempre podemos tirar um tempinho para olhar o próximo. Eu né? vejo que isso é uma questão de estabelecer prioridades. Então, se você tem uma visão do próximo, você vai arrumar um jeito de fazer algo pelo próximo. Sim. Porque isso é amor. Amor é atitude. Sim. Falar que ama e ficar com peninha, isso daí é fácil. Agora, realmente, ter a decisão de ajudar, ver o que pode fazer e fazer, isso mostra o verdadeiro amor. Sim. E é isso aí também que eu vejo na sua vida, Yacita. Sim, não, graças a Deus. Eu sempre falo que realmente são algumas coisas que a gente traz na vida, que é isso, é gratidão, fé e amor ao próximo. Isso me motiva muito para continuar, né, trabalhando e cuidando e tendo esse olhar mesmo ao próximo, de coletividade. Eu não consigo a pessoa me trazer alguma coisa, eu já não pensar o que isso vai influenciar na coletividade, sabe? E eu acho que o nosso mundo está muito egoísta, então a gente tem que trabalhar realmente isso, sabe? As pessoas pensam muito no que eu vou levar vantagem, qual a minha vantagem, senão eu não vou entrar nisso. Então eu acho que nós temos que, né, trabalhar um pouco mais isso, da gente pensar nos outros também, né? Não só na gente. Isso eu acho que é uma coisa importante. E aí, né, para encerrar, quero agradecer, né? Estamos encerrando, né? Sim, estamos. Agradecer muito realmente o convite, foi excelente, adorei nosso bate-papo, né? E dizer, né, deixar aquela mensagem assim, né, de a gente olhar realmente o próximo e a gente continuar plantando tâmaras sem medo de ser feliz. Ai, que lindo, exatamente. Muito obrigada, Yacita. Desejo muita sorte, saúde para você, sucesso no seu trabalho, né? Que você venha ajudar aí ainda muito mais pessoas, né? Pessoas. Isso. E vamos lá no lançamento do livro, né? Vai ser um prazer receber todos lá, dia 27 às 14h30. Muito obrigada pelo convite. Então, reforçando, dia 27, 14h30, no Rubem Gil de Camilo. Isso. Lá no Parque dos Poderes. Isso. Eu quero agradecer aqui você que nos acompanhou até esse momento, pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo, para você compartilhar. Olha só quanta informação, quanto conhecimento, quanto amor a Cita trouxe aqui para a gente nesse episódio. Compartilha com as pessoas para que essas informações cheguem. Muitas pessoas nem sabem que esses trabalhos existem. Eu mesma não sabia. Então, é importante a gente estar aberto a novos conhecimentos, ainda mais aquilo que vai contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. E aí eu conto com você, que você compartilhe esse vídeo, que você comente aqui, que você também se disponibilize a ajudar nesses projetos sociais aí da Yacita, porque o contato vai ficar aqui no rodapé do vídeo. Obrigada e até nosso próximo episódio.